Você já parou para pensar na sua própria liberdade? Acredita que suas escolhas, suas crenças e até seus sonhos são realmente seus? Ou será que, desde o momento em que você nasceu, tudo foi cuidadosamente manipulado para que você pensasse de uma forma específica? Quem está por trás das decisões que moldam o mundo? E o que eles ganham ao nos manter sob controle? Imagine um mundo onde nada é por acaso. O que você consome, o que você assiste, as regras que você segue, as lutas que você escolhe travar. Existe uma força invisível guiando cada passo, influenciando nossas vidas sem que sequer percebamos. Eles não aparecem, não se mostram, mas estão em todos os lugares, controlando governos, moldando narrativas e nos distraindo com falsas escolhas. Hoje, vamos explorar as sombras desse sistema. Quem são eles? Como operam? E mais importante, por que é tão essencial que você permaneça cego a tudo isso? Prepare-se para questionar o que você acha que sabe, porque a verdade, muitas vezes, é mais perturbadora do que as mentiras em que fomos ensinados a acreditar. Manipulação começa na infância. Desde o momento em que nascemos, somos introduzidos a um mundo que já tem regras, valores e narrativas pré-estabelecidas. Os primeiros agentes dessa manipulação são, muitas vezes, aqueles em quem mais confiamos, nossa família. Eles, por sua vez, também foram moldados por um sistema que perpetua crenças limitantes e padrões de comportamento. Sem perceber, acabam nos transmitindo visões de mundo que não incentivam o questionamento, mas sim a conformidade. Frases como "é assim que o mundo funciona" ou "não questione as regras" se tornam parte do nosso inconsciente desde cedo. A escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e desenvolvimento crítico, também desempenha um papel fundamental no processo de manipulação. O modelo educacional que conhecemos foi criado durante a Revolução Industrial, com o objetivo de formar trabalhadores obedientes, não pensadores livres. Desde pequenos, somos treinados a seguir horários rígidos, obedecer a figuras de autoridade e aceitar informações como verdades absolutas. A criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de questionar são desestimulados. O que importa é seguir o sistema, tirar boas notas e se encaixar no molde. Além do sistema educacional, a mídia infantil também exerce uma influência poderosa. Desde os desenhos animados até os programas de TV e filmes, somos expostos a mensagens subliminares que reforçam papéis sociais e padrões de comportamento. Histórias de princesas que precisam ser resgatadas, heróis que só vencem com violência, ou produtos que prometem felicidade são apenas alguns exemplos. As crianças aprendem desde cedo que devem se encaixar em determinados estereótipos para serem aceitas e valorizadas pela sociedade. As instituições religiosas, por sua vez, também desempenham um papel significativo na formação da mentalidade infantil. Embora muitas vezes promovam valores éticos e morais, elas também podem reforçar o medo e a submissão. Ideias como o castigo divino ou a necessidade de obediência cega moldam o comportamento das crianças, impedindo-as de questionar autoridades ou explorar sua espiritualidade de forma livre. O medo de errar ou de pensar diferente se torna uma barreira que as acompanha até a vida adulta. Outro aspecto importante é como os brinquedos e as propagandas voltadas para crianças ajudam a consolidar essa manipulação. Brinquedos que reforçam papéis de gênero, como bonecas para meninas e carrinhos para meninos, ou comerciais que criam a falsa ideia de que ter é mais importante do que ser, são ferramentas para moldar comportamentos de consumo e perpetuar divisões sociais. A criança cresce acreditando que precisa comprar para ser feliz ou se encaixar, criando uma mentalidade dependente. A própria estrutura da sociedade reforça a ideia de competição desde cedo. Na escola,
somos incentivados a competir por notas e reconhecimento, em vez de cooperar e aprender em conjunto. Isso cria uma mentalidade de escassez, onde acreditamos que o sucesso de alguém necessariamente significa a perda de outro. Esse pensamento, implantado na infância, nos acompanha por toda a vida, moldando a forma como interagimos com os outros e como enxergamos o mundo. Além disso, somos condicionados a aceitar hierarquias como algo natural e inquestionável. Desde cedo, aprendemos a respeitar figuras de autoridade, sejam professores, pais ou líderes religiosos, sem questionar suas motivações ou decisões. Esse condicionamento nos torna mais suscetíveis a aceitar ordens e regras impostas por governos, empresas e outras instituições na vida adulta, sem parar para refletir sobre suas consequências. A infância, portanto, não é apenas uma fase de inocência, mas também de profundo condicionamento. Tudo ao nosso redor, família, escola, mídia, religião, trabalha para moldar nossa visão de mundo e nos preparar para viver dentro de um sistema controlado. É um processo sutil, quase invisível, mas extremamente eficaz. Ao crescer, carregamos essas crenças e comportamentos como se fossem naturais, sem perceber que muitas delas foram implantadas por um sistema que busca nos manter obedientes, consumistas e dependentes. O papel da mídia na manipulação em massa. A mídia é uma das ferramentas mais poderosas de manipulação em massa que existe. Seja através da televisão, rádio, jornais ou das redes sociais, ela molda a forma como percebemos o mundo, como reagimos a eventos e até mesmo o que consideramos importante ou irrelevante. Em vez de apenas informar, a mídia muitas vezes seleciona quais histórias contar, como contá-las e principalmente o que deixar de fora. Dessa forma, ela cria narrativas que guiam nossa percepção da realidade. Um exemplo claro é a maneira como as notícias são apresentadas. Tragédias e crises costumam ocupar os principais espaços, criando uma sensação constante de medo e insegurança. Esse estado de alerta nos torna mais suscetíveis a aceitar soluções rápidas e muitas vezes autoritárias. Afinal, quando estamos com medo, buscamos proteção. Governos e corporações sabem disso e usam a mídia para manipular a opinião pública, influenciando nossas decisões e comportamentos. Os programas de entretenimento também têm um papel crucial. Filmes, séries e programas de TV frequentemente reforçam valores e ideologias específicas. Por trás de histórias aparentemente inocentes, muitas vezes estão mensagens subliminares que moldam crenças, comportamentos e até mesmo nossos desejos. Pense nos ideais de beleza, sucesso e felicidade que vemos constantemente na mídia. Eles criam padrões quase inatingíveis que nos levam a consumir produtos e serviços para tentar alcançá-los. A publicidade é outro grande mecanismo de manipulação. Anúncios não vendem apenas produtos, vendem ideias. Eles nos convencem de que precisamos de coisas que muitas vezes são desnecessárias. Através de estratégias psicológicas, os publicitários exploram nossas inseguranças, desejos e medos para nos levar a comprar. Somos condicionados a acreditar que o consumo é o caminho para a felicidade, quando na realidade ele apenas nos aprisiona em um ciclo interminável de insatisfação e dependência. Com o advento das redes sociais, a manipulação se tornou ainda mais sofisticada. Plataformas como Facebook, Instagram e Twitter utilizam algoritmos que selecionam o que vemos com base em nossos interesses e comportamentos online. Isso cria bolhas de informação, onde somos expostos apenas a conteúdos que reforçam nossas crenças existentes. Essa estratégia não só limita nossa visão de mundo, como também nos torna mais polarizados e, consequentemente, mais manipuláveis. Por fim, a mídia não age sozinha.
ela é controlada por grandes corporações e interesses políticos que decidem quais narrativas serão promovidas e quais serão silenciadas. Enquanto estamos distraídos com celebridades, escândalos ou memes virais, as verdadeiras decisões que impactam nossas vidas são tomadas nos bastidores. A mídia, ao invés de informar, se torna uma ferramenta para manter as massas distraídas e sob controle. Essa combinação de desinformação, entretenimento e manipulação emocional é o que a torna uma peça central no sistema de dominação em que vivemos. Governos e a ilusão do controle. Os governos são frequentemente apresentados como instituições criadas para proteger, organizar e representar os interesses do povo. Contudo, essa é apenas a superfície. Em sua essência, os governos são um dos pilares mais poderosos na estrutura de manipulação em massa. Eles nos fazem acreditar que temos escolha através de eleições e democracia. Mas na prática, os sistemas políticos são amplamente controlados por interesses de elites econômicas e corporações que operam nos bastidores. A verdadeira questão é: quem realmente detém o poder? A ilusão de controle começa com a polarização política: esquerda versus direita, conservadores contra progressistas. O sistema político é projetado para dividir as massas. Enquanto a população se envolve em debates acalorados sobre ideologias, os governantes e aqueles que os controlam continuam a executar agendas que beneficiam uma minoria poderosa. Essa divisão é essencial, porque um povo unido representaria uma ameaça real para o sistema. Mas, quando estamos ocupados brigando entre nós, esquecemos de questionar os que realmente estão no poder. Outra forma de manipulação é o uso de crises como ferramentas para justificar medidas extremas, guerras, pandemias, recessões econômicas. Todas essas situações são exploradas para ampliar o controle sobre a população. Leis de vigilância, aumento de impostos, restrições de liberdade individual. Tudo isso é introduzido sob a justificativa de proteger o povo. No entanto, uma vez que essas medidas são implementadas, raramente são revertidas. Assim, os governos gradualmente acumulam mais poder, enquanto os cidadãos perdem sua autonomia. Além disso, a burocracia e os sistemas jurídicos criados pelos governos muitas vezes funcionam mais para confundir e limitar do que para ajudar. A complexidade das leis, regulamentos e impostos mantém as pessoas ocupadas e dependentes do sistema. Enquanto isso, aqueles que estão no topo da hierarquia política e econômica encontram maneiras de contornar essas regras, ou até mesmo de moldá-las a seu favor. O resultado é uma sociedade em que a justiça e a igualdade são apenas conceitos, não realidades. Por trás de tudo isso, muitos governos não agem de forma independente. Eles estão subordinados a organizações supranacionais, corporações multinacionais e instituições financeiras globais que realmente ditam as regras do jogo. Esses grupos utilizam os governos como ferramentas para implementar suas agendas, enquanto o cidadão comum é levado a acreditar que suas necessidades estão sendo atendidas. No final, o controle governamental é apenas uma parte de um esquema maior, projetado para manter as pessoas submissas, divididas e distraídas da verdade. A grande pergunta: chegamos ao ponto crucial desta jornada. Por que eles fazem isso? Qual é o verdadeiro propósito por trás de tanta manipulação e controle? Para muitos, a resposta pode parecer óbvia: dinheiro e poder. De fato, esses dois fatores são motivadores claros. Mas, será que eles explicam tudo? Será que a busca incessante por controle absoluto não esconde algo ainda mais profundo? Algumas teorias sugerem que a manipulação ultrapassa as barreiras do material. Não se trata apenas de governar territórios, ditar leis ou enriquecer. É uma questão de controle mental, emocional,
e até espiritual. Quando uma sociedade vive imersa no medo, no ódio, na competição ou na ignorância, ela se torna mais fácil de controlar. Em estados emocionais baixos, como ansiedade ou raiva, as pessoas não conseguem acessar seu pleno potencial. O verdadeiro objetivo, então, pode ser manter as massas desconectadas de si mesmas, da sua essência e de uma verdade maior. Além disso, existe a possibilidade de que a manipulação tenha um propósito mais sombrio e oculto. Alguns estudiosos e filósofos acreditam que, ao manter as pessoas ocupadas com distrações e conflitos, eles impedem que a humanidade desperte para sua verdadeira capacidade de transformação. O potencial humano é ilimitado, mas quando estamos presos em ciclos de medo e conformismo, nunca alcançamos o nível de consciência necessário para desafiar o sistema. Esse bloqueio intencional seria uma forma de evitar mudanças que poderiam desestabilizar os controladores do poder. Por fim, a grande pergunta não é apenas por que eles fazem isso, mas o que podemos fazer para nos libertar. Reconhecer o sistema é o primeiro passo. Entender como somos manipulados nos permite começar a desatar os nós que nos prendem. O despertar não acontece da noite para o dia, mas começa com o questionamento: quem somos de verdade? Até onde vai nosso potencial? Ao buscar respostas para essas perguntas, deixamos de ser peças no jogo e começamos a ser jogadores conscientes, capazes de mudar a realidade ao nosso redor. Finalização. Agora que você chegou até aqui, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar vivendo no piloto automático, aceitando as verdades que lhe foram impostas desde a infância, ou pode começar a questionar, investigar e buscar sua própria verdade. O sistema em que vivemos depende da nossa conformidade, da nossa aceitação passiva. Mas, ao abrir os olhos, você começa a perceber que há um caminho alternativo, uma forma de existir que não é definida pelas regras que eles criaram. O primeiro passo para essa libertação é simples, mas profundo. Questione tudo. Por que você acredita no que acredita? Quem está por trás das informações que você consome? Suas escolhas são realmente suas ou foram cuidadosamente moldadas para que você acreditasse que são? Ao fazer essas perguntas, você já começa a enfraquecer as correntes invisíveis que o mantêm preso. No final, lembre-se, a verdadeira revolução não começa fora, mas dentro de cada um de nós. Quando nos tornamos conscientes de nossa manipulação, recuperamos nosso poder. E um indivíduo consciente que pensa por si mesmo é a maior ameaça para eles. Porque quando um se liberta, inspira outros a fazerem o mesmo. E assim, um novo caminho pode ser trilhado. Um caminho de verdade, liberdade e consciência. O que você fará a partir de agora? A decisão é sua.